Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver sejam todos, oh, aleluia. Levante as mãos e você vai dizer para Ele: eis-me aqui. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu, e tu és meu. Diga assim: eu sou teu, Jesus. Diga: tu és meu. Diga: minha vida pertence totalmente ao Senhor. Toda a igreja diga glórias a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Que bom. Faça um aplauso a Jesus. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Canta comigo assim, ó. Não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se eu vale a sombra da morte, minha segurança Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador, tá querendo te vencer. O meu Deus é grande, é o dono do poder. O gigante já aprontou, está querendo te parar. O meu, então pode declarar. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Vai em cima das palmas, vamos lá, pessoal. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Lá em cima, vamos lá, gente. Não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se bate a sombra da morte, minha segurança Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador, aleluia. Vamos lá, gente, com as palmas. Já aprontou, está querendo te parar. Oh, meu Deus, então pode declarar. Todo mundo então declara. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Declara que a vitória é sua e agora é. Mas vamos ver, vamos lá. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Mais forte, vai. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Aleluia. Então declara que a vitória é sua e agora é só. Assim comigo assim, ó. Então declara que a vitória é sua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é sua e agora
Entre os anos de 2010 e 2011, Fernando catava papelão e latinhas na rua para ajudar na renda familiar. Na mesma época, ele conhece Ana Paula. Depois de um ano que a gente estava namorando, ela já ia na Igreja da Graça. E ela foi comentando comigo, aí um certo dia eu fui com ela. Daquele dia em diante, no primeiro dia, ele já gostou. E aí todas as vezes que eu ia, eu chamava ele ia, não faltava. Comecei a aprender tudo, né? Eu não sabia orar, não sabia louvar, não escutava louvor. Expliquei para ele do dízimo, como funcionava. Ele começou a dizimar também na casa de Deus. E aí a gente começou a se firmar e começou a ter os meus pensamentos, que era o pensamento da gente casar, né? Eu e ela batizamos. Deixou a vida de catar papelão. Em 2013 eu entrei no posto como frentista, lavador de carro. Aí depois de um ano eu casei com a minha esposa. E a gente ia pagar aluguel na época, né? Mas aí coincidiu do meu pai comprar um sítio. E nesse sítio havia 2 casas. A gente veio morar aqui no sítio. Aí entrei nesse posto, que ganhava mais, comecei a juntar um dinheirinho. Fiquei aproximadamente 3 anos. Aí ia trabalhar de vendedora no comércio. Ainda foi aumentando. Aí eu fiquei desempregado uns 30 dias. Aí um certo dia eu fui entregar um currículo, um lava-rápido ali do lado. Aí fui lá conversar com o rapaz e ele falou que não estava precisando também. Mas que ele estava vendendo ponto. Aí eu saí de lá, comentei com a minha esposa. Na hora, acaba batendo uma certa preocupação, porque a gente mora no interior, não tem muita oportunidade de emprego aqui. Aí teve um certo dia que a gente sentou, percebeu que podia ser uma oportunidade boa. Aí dali de onde a gente já começou a orar já. Em um certo dia no culto da Igreja da Graça, o pastor Walter Araújo pregou uma palavra que era pra gente ficar firme naquilo que a gente sabe fazer. E a gente saiu na fé naquele dia. Mas tinha um problema. Faltava 5 mil reais para comprar o ponto. Tava precisando receber umas horas, uns feriados do meu ex-patrão. Aí eu fui lá, conversei com ele que era impossível receber, ele pegou, me pagou 5 mil certinho. E depois disso, Deus já começou a abençoar novamente, né? Nessa dificuldade, Deus mostrou sua presença de novo. Até que cada vez que eu ia, ele dava notícia. Nossa, ó, hoje lavou bastante carro. E aí a gente ficava muito feliz, né? Muito contente. Os primeiros 2 meses eu trabalhei sozinho, depois eu já contratei um funcionário. No começo a gente lavava uns 80, 70 carros. Durante um ano a gente já recuperou o dinheiro que a gente já tinha investido no ponto, né? Já tinha até sobrado mais dinheiro pra gente já guardar. E aí foi aonde a gente sentiu da gente progredir, né? Aumentar, né? No final de 2016, Ana Paula e Fernando participam de uma nova campanha. Quem podia, né, ajudar para levantar na casa de Deus uma oferta, a gente sentiu no coração que a gente estava prosperando. Então, quer dizer, a gente queria ajudar também a casa do Senhor. Logo após a campanha, o casal conquista mais um lava-rápido. Nos 3 primeiros meses a gente fez uma promoção de dar encerada de graça. Então a gente não ganhou nada nos 3 primeiros meses. Depois que foi no 5º mês, 6º mês que a renda foi aumentando. Aproximadamente de 50 a 60 carros eles lavavam por mês lá. Agora a gente já lava de 90 a 100 carros. Porque aí quando estava desempregado a gente sempre ajudava, dízimo era... Pegava dinheiro, a gente já dava o dízimo normal. Para mim ser dizimista, eu acho que não é nem mais uma questão de obrigação. A gente, né, conhecendo a palavra, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que fazer as coisas certas. O primeiro a gente lava uns 140 carros, 150 carros por mês. O outro a gente lava de 90 a 100 carros por mês. A gente tem que dispensar serviço porque está muito lotado e tem horário marcado. O que a gente vê desde lá atrás do passado e o que Deus fez na nossa vida, tudo a gente deve a Ele, né? Melhorou 100%, 1000% se for ver. 1000% melhorou. Para mim, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Aleluias! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa agora nos acompanhando, ou pelas redes sociais, ou pela nossa TV, através do canal das igrejas, do IIGD. Olha, que Deus abençoe você grandemente. Fique conosco. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser especial, vai ajudar você, vai levantar você na fé em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. E vocês, irmãos, vocês estão firmes? Quem veio hoje para ser abençoado? Nós estamos aqui hoje, irmão, falando, na semana passada, eu já comecei a falar sobre um assunto muito importante. Nós começamos a tratar acerca da justiça de Deus. E o nosso Deus, a Bíblia fala lá em Gênesis 18, que Ele é o juiz de toda a terra. Amém? Então Ele faz justiça. Se tem uma coisa, irmão, que você pode saber que certamente Deus fará em seu favor, quando você precisar, é a justiça. Não tema, nem se preocupe com isso, porque Ele é o juiz de toda a terra. Amém? Agora, irmão, muitas pessoas não estão vivendo a justiça de Deus, elas não estão sendo justiçadas, justificadas, entenda você como for melhor para você, porque está faltando para ela algumas coisas.
está faltando alguma obediência, está faltando alguma fidelidade, alguma fé. E hoje eu queria falar com você sobre 3 coisas aqui, pessoal, 3 coisas que podem estar impedindo você de receber a justiça de Deus na sua vida. Nós vamos começar lá na primeira carta do nosso irmão Pedro, no capítulo de número 2, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, no versículo de número 24. É um versículo muito lindo, irmão, uma palavra muito linda de Deus para nós aqui. Primeira carta do nosso irmão Pedro, capítulo 2, versículo 24. Deus nos permitindo, nós já vamos ver todas essas 3 coisas hoje. 3 coisas que você precisa fazer, que se você não estiver fazendo, elas podem estar impedindo você de viver a justiça de Deus. A primeira coisa, vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito assim, a Bíblia diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Irmão, esse versículo é tremendo, porque ele é uma daquelas passagens da Bíblia que confirma todas as bênçãos que nós recebemos através da morte de Jesus, através do sacrifício dele. Amém? Agora, uma coisa bonita, olha que lindo, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Eu já preguei esse versículo quantas vezes? Normalmente eu cito ele por causa do final dele, porque ali é uma confirmação de Isaías 53, quando diz assim: pelas suas feridas fostes sarados. Então Pedro confirma que na cruz Jesus curou as nossas feridas. Só que lá no meio do versículo, o nosso irmão Pedro diz que quando Jesus morreu, ele morreu para que nós pudéssemos viver para a justiça. Vamos ler de novo? Ele diz, capítulo 2, verso 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aí a Bíblia diz, para que mortos para o pecado, nem em voz alta agora, pudéssemos viver para a... Olha para mim, Jesus morreu na cruz para fazer justiça na sua vida. Naquele momento em que o Senhor estava na cruz, recebendo o nosso sofrimento, recebendo as nossas dores, Ele estava sendo, naquele momento ali, estava sendo atormentado. Aquele tormento, aquele sofrimento dele tinha o objetivo de nos curar, de nos libertar, mas também de fazer a justiça dele na nossa vida. Diga amém. Agora tem uma coisa: você não verá a justiça de Deus na sua vida se você não morrer para o pecado. Jesus já fez a obra para perdoar, purificar os meus e os seus pecados. Mas é necessário que você, meu irmão, que você, minha irmã, morra para o pecado. Ele diz, está escrito, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz. Então lá na cruz Jesus recebeu o meu pecado e recebeu o seu pecado. O castigo pelos nossos pecados Ele sofreu na cruz. Quem crê, diga amém. Aí a Bíblia diz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Igreja, para viver para a justiça, você tem que morrer para o pecado. Eu vou usar aqui um exemplo que é bem claro para nós, para você entender o que significa morrer para o pecado. Todos nós aqui já tivemos vamos dizer assim, aquele momento triste de ir até um velório, um funeral de uma pessoa que você ama, um familiar ou um amigo. Quando você vai até aquele lugar, você vê aquela pessoa que foi embora naquela condição, você gostaria talvez de poder dar para ela uma última palavra, de dar um último abraço, de receber uma última palavra daquela pessoa. Quantos aqui gostariam de poder ouvir o pai falar, meu filho, eu te amo? Por mais uma vez, receber um abraço da mãe, minha filha, como eu te amo, de um marido ou de um filho que foi embora. Só que você sabe que a pessoa que morreu, ela não responde.
A pessoa que foi embora, irmão, você pode chorar, você pode gritar, ela não vai esboçar nenhuma reação. Olha para mim. A pessoa que tem saudade de você é o pecado. Como o pecado quer que você volte para ele, você abrace ele de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O vício quer que você volte, a prostituição quer que você volte. Mas quando alguém está morto, ele não responde. O pecado quer você de volta. Mas se você morreu para ele, irmão, ele pode gritar, ele pode chorar, que você não vai dar nenhuma atenção para ele. Amém? Quem morreu não responde, quem morreu não fala. Quem morreu, meu irmão, não esboça nenhuma reação. Não importa qual seja o argumento que a pessoa ali esteja usando. Volta porque eu sinto saudade, volta porque você é importante. Quem morreu não vai responder. Se você morreu para o pecado, você não vai responder o pecado. Você não vai dar atenção para ele. Não importa a oferta que Satanás esteja fazendo. Ele pode oferecer para você a coisa, vamos dizer assim, mais valiosa, mais prazerosa. Aquilo não vai mexer com você. Eu achei muito bonito, há anos atrás, um senhor, numa cidade que eu fui pastor, ele contou para mim, ele disse assim para mim: Pastor Alex, eu era viciado, ele falou para mim, eu era viciado em prostituição. Ele disse assim: meu problema, pastor, não era bebida, não era cigarro. Eu conseguia passar sem a bebida, conseguia passar sem o cigarro, até usava, ele falou. Mas aquilo não me dominava. O que me dominava era a prostituição. Ele disse assim: todo dia tinha que ter uma mulher diferente na minha cama. E ele tinha, pelo que eu conhecia dele e pelo que a gente via, ele tinha muitas posses. Ele era uma pessoa de muito dinheiro. Aí ele disse: pastor, no dia que Jesus me salvou, acabou isso para mim. Ele disse assim: olha, se a mulher mais bonita do mundo aparecer na minha frente agora, eu não vou cobiçar o corpo dela, eu vou cobiçar o espírito dela para Deus. Eu vou querer falar de Jesus para ela. Não importa a cantada, vamos dizer, os irmãos sabem o que significa, o argumento que ela usa, aquilo não vai mexer comigo. Que bonito, irmão. Você saber que você morreu para o pecado, que aquilo ali não mexe mais com você. Tem irmãos que no passado, irmão, não podia ficar diante da bebida alcoólica. Agora, irmão, se alguém mostrar para você, se alguém beber na tua frente, se alguém exibir para você, aquilo ali é a mesma coisa que nada. Por quê? Porque você morreu. Se você não está nessa condição que eu estou falando agora, se você ainda não morreu para o pecado, você não vai conseguir viver para a justiça. A condição é para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Lembre-se disso, irmão. Você não pode ser escravo, servo do pecado, da desobediência, da transgressão à lei de Deus. Você tem que ser servo de Deus. Como é que eu sei, pastor, que eu sou servo de Deus? Irmão, é bem simples. A quem você obedece? A quem você atende? A Bíblia diz que você é servo daquele a quem você atende. Romanos capítulo 6, vamos lá por favor. Romanos capítulo 6, eu vou ler com vocês o versículo 16. Carta do nosso irmão Paulo aos Romanos, capítulo 6. Louvado seja Deus. O versículo de número 16 está escrito assim, ó: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para o que, igreja? Para a justiça? Olha que coisa tremenda. Se você não for servo da obediência, da fidelidade a Deus, você não vai ver a justiça. A palavra está confirmando para nós. Ou você é servo do pecado, como diz a Bíblia, para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou então você é um servo, como diz a Bíblia, da obediência de Deus. Eu vivo para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. E sendo obediente a Deus, você verá a justiça de Deus se cumprir. Amém? A quem você atende? A quem você obedece? É tão simples isso, irmão. Se eu estiver andando na rua e um estranho do meu lado, e o meu filho vier na nossa direção,
Se eu chamar meu filho e o estranho chamar, quem você acha que o meu filho vai atender? Quem você acha? Você acha que ele vai atender a mim, que sou o pai dele, ou ao estranho? Irmão, você atende aquele a quem você pertence. Você tem atendido à prostituição, você é servo da prostituição. Você tem atendido ao vício, você tem atendido à mágoa, ao ressentimento. Na hora que vem aquele sentimento de ódio, de raiva dentro de você, aquela vontade de pegar a pessoa e falar um monte de coisa, você fala? Não, pastor, eu não falo, a tentação vem, mas eu sou de Cristo, eu não estou nem aí para isso não, glória a Deus. Então você é um servo de Deus, porque você está atendendo a Deus. Agora, se você atende a esse chamado da carne, a esse pecado, você é um servo dele. E, infelizmente, quem é servo do pecado, ele só vai conhecer a morte. Agora, quem é servo de Deus, quem obedece a Deus, vai alcançar a justiça. Ou, olha, vamos ler de novo, ó, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Só para terminar, irmão, quem é servo de Deus, verá a justiça de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 54, olha que bonito. Isaías 54, versículo 17. Esse versículo aqui eu conheço há anos, desde menino na igreja eu conheço essa palavra. E ontem, quando eu estava só lendo as últimas mensagens aqui para preparar para você o culto de hoje, a mensagem já estava pronta. Mas aí me veio esse versículo, eu li e parecia que eu estava lendo ele pela primeira vez, por causa do que eu vou falar para você hoje. Isaías 54, 17. Quem achou, diga glória a Deus. Espera o pastor aí então. 54, 17 diz assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Agora olha que bonito. Esta é a herança dos servos do Senhor, se você puder ler em voz alta, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Irmão, quantas vezes eu já preguei esse versículo? Eu nunca tinha atentado, prestado atenção em como ele fala sobre a justiça de Deus. Deus está dizendo que ele vai fazer justiça na sua vida. Que quando se levantar contra você uma língua, ou quando vier uma ferramenta, uma obra do diabo contra você, o inimigo lá no inferno ele está preparando uma doença, preparando um câncer para colocar no teu corpo. Ele está preparando um problema para colocar na tua casa, um problema no teu casamento. Ele está arquitetando um meio de fazer o teu filho bater o carro. São as ferramentas que ele prepara. Só que a Bíblia diz que você vai condenar. Olha que coisa séria, irmão. Você vai bater o martelo e você vai dizer, não, Satanás, essa tua obra não vai para frente. Eu impeço em nome de Jesus. Toda ferramenta. Não vai ter uma obra do diabo que vai prosperar na tua vida. Por quê? Porque você vai estar em posse do juízo de Deus. Aí ele diz, ó, está escrito, ó, esta é a herança, agora lê em voz alta, de quem? Dos servos do Senhor. Lembra do que eu falei agora há pouco? De quem você é servo? Daquele a quem você obedece. Você obedece o pecado? Você é servo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Você é servo de Deus, você tem obedecido a Deus, a palavra de Deus, então você é servo de Deus e você verá a justiça. E olha que bonito, ó. Esta é a herança dos servos do Senhor, lê em voz alta, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus faz justiça na vida de quem? Dos servos dele. Ah, meu irmãozinho, comece a obedecer a Deus. Ore hoje, sério aqui, e diga, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais emprestar o meu corpo para o pecado. A partir de hoje o diabo não vai me usar mais. Está repreendido em nome de Jesus, eu sou de Deus. Me perdoa, Senhor, se eu pequei. Me limpa com o sangue de Jesus. E a partir de hoje eu vou obedecer a Deus. Porque o que vai acontecer quando você obedecer a Deus? Se você obedecer a Deus, você será um servo dele. Os servos de Deus têm direito a uma herança e a uma justiça. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça. Então Deus fará justiça
Qual é a justiça de Deus na sua vida? Que toda obra do inimigo que ele levantar contra você não vai prosperar. Olha que lindo, irmão. Aquela língua que vem contra você, você solta uma palavra diante de Deus, na mesma hora ela se cala. Tudo que o inimigo estava projetando fazer, não vai prosperar. Quem crê, diga glória a Deus. Mas essa é a herança dos servos do Senhor, daqueles que obedecem a Deus. Quem obedece ao pecado, infelizmente, não verá justiça. Para viver para a justiça, tem que morrer para o pecado. Amém? Ele levou no madeiro os nossos pecados, para quê? Para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Quem entendeu essa primeira parte, diga glória a Deus. Então essa é a primeira condição. Para viver a justiça, você tem que morrer para o pecado. Agora eu quero fazer uma oração para você que diz, pastor, eu tenho que morrer para o pecado, porque eu quero viver essa justiça de Deus. Se você que está aqui na igreja, ou você que está em casa, precisa dessa oração, ore comigo agora. Pastor, eu preciso do perdão de Deus, preciso da graça, da misericórdia de Deus agora para me purificar. Eu queria que você ficasse de pé, você que está em casa, aí na sua casa mesmo, se levanta, fica de pé agora. Para você receber o perdão do pecado, você vai viver para a justiça. Você será um servo do Senhor, e sendo um servo de Deus, você viverá a justiça de Deus. Coloque as mãos no seu coração, em nome de Jesus. Pai, olha para mim, e olha para todos que estão aqui na igreja, e todos que estão em casa, aonde estiverem, que vão, meu Deus, participar comigo agora desta oração. Tem pessoas, meu Deus, que até hoje não viram a justiça de Deus. E hoje essa pessoa entendeu. Eu não vi a justiça de Deus porque eu sou um servo do pecado. Eu não vi a justiça de Deus porque eu estou vivendo para o pecado. Estou vivendo na desobediência, na infidelidade, na mentira, na desonestidade. Pai, olha agora para o meu irmão, para a minha irmã que está aqui na igreja. Senhor, este que pecou, esta que pecou, que desobedeceu a tua voz, a voz da tua palavra, oh meu Deus, mas que está orando agora, e que está orando sério. Tem gente orando sério aqui agora, que está dizendo, Deus, eu pequei, eu errei. O meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu deixei o mal entrar. O templo está sujo. Certa vez a palavra diz que Jesus entrou no templo e haviam vendedores, haviam homens fazendo comércio dentro da casa de Deus. Jesus disse, a minha casa, a casa do meu Pai, é casa de oração. E Ele purificou o templo. É em você que Deus habita. Você é casa de Deus. Agora é hora do templo ser purificado, meu irmão. Ore a Deus. Tira agora de você, de dentro de você, tudo que está sujando a casa de Deus, o templo de Deus. Peça perdão em nome de Jesus. Vamos agora lá para Romanos. Romanos, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Romanos, capítulo 1. Capítulo 5. Não, capítulo 1 mesmo. O 5 é depois. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. A primeira coisa, se você quer viver a justiça de Deus, você tem que morrer para o pecado, amém? Agora tem um outro ponto que tem muita gente que está falhando também. Capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olhem para mim, ainda não é o nosso texto principal. O principal para nós é o 17, mas preste atenção. Paulo diz que o evangelho
ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação, irmão, elas são todas as bênçãos. A salvação são todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz. A cura, a libertação, a paz, a prosperidade e certamente a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna, tudo isso está incluído na salvação. O Evangelho, a boa notícia, a mensagem de Jesus, amém? Ela é o próprio poder de Deus para salvar. E salvar todos, o judeu e o grego, amém? O judeu e o gentio. Todos nós podemos receber a salvação através do conhecimento do Evangelho. Aqui que eu queria chegar. Olha o verso 17. Porque nele, agora se você puder ler em voz alta, nele se descobre o quê? A justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olhem para mim. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a fé. Mas antes eu queria falar uma coisa. A Bíblia diz que nele, no Evangelho, nós conhecemos, nós descobrimos o quê? A justiça de Deus. Nós estamos falando sobre justiça. Eu quero justiça. Você quer justiça? Tem que ter fome e tem que ter sede de justiça. Eu tenho, você tem? Se você tem fome de justiça, então você precisa, irmão, se aprofundar na Escritura. Conhecer o Evangelho. Porque é nele, é no Evangelho que nós descobrimos, que nós conhecemos a justiça de Deus, irmão. Quantas pessoas já não aconteceu, irmão? Isso aqui tem vários casos, se você pesquisar você vai descobrir. Quantas pessoas já não foram presas injustamente? Até o dia que apareceu um advogado e quando foi analisar o caso descobriu que havia uma brecha na lei, ou descobriu alguma coisa ali que provava a inocência da pessoa e ela saiu. Às vezes, em alguns casos, foi até indenizada pelo tempo que foi presa injustamente. Precisou chegar alguém que fizesse o quê? Conhecesse as leis. Eu vi um caso, acho que não faz muito tempo que eu li isso não. O pai foi preso, o pai foi acusado de cometer um crime. E foi preso. O filho, irmão, fez o quê? O filho estudou, fez direito, se formou. Para quê? Para poder descobrir um meio de justificar o pai. E o filho conseguiu tirar o pai da prisão. Irmão, o inimigo está mantendo muita gente na prisão injustamente. A justiça de Deus, olha que coisa tremenda. A justiça de Deus garante a cura para você. O que a gente leu lá no começo da pregação, lá em 1 de Pedro 2,24? Que você morre para o pecado, vive para a justiça, e pelas feridas de Jesus você foi o quê? Mas como tem crente doente, irmão? Vivendo na prisão da enfermidade, você não precisa mais. Jesus já curou você, já te deu saúde. Mas por que você está doente? Por que você está dentro dessa prisão? Porque você ainda não entendeu qual é o seu direito, e então você não reclamou esse direito. Quando a gente estuda o curso Fé, tem uma lição que o missionário fala sobre os nossos direitos. E ele diz o seguinte, que a justiça não socorre quem dorme. E é verdade, irmão. Se você dormir que eu falo, é você ficar desatento àquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, talvez você vai passar a vida toda crendo em Deus, sendo até uma pessoa, vamos dizer assim, de vida íntegra, mas deixando de viver aquilo que Deus tem para você. Tem um monte de crente por aí, irmão, doente, achando que é a vontade de Deus. Se eles, olha para mim, se eles estudassem a Bíblia, se eles lessem a Bíblia, eles iam entender que não precisam viver enfermos. O problema é que ele acredita na Bíblia do jeito que o fulano fala, que o Beltrano fala. Não, olha, você tem que viver essa enfermidade porque é vontade de Deus. Ele acredita, é vontade de Deus. Mas se ele lê a Bíblia, ele vai entender, vontade de Deus coisa nenhuma. A doença nunca foi vontade de Deus para ninguém. Jesus não andava nesse mundo colocando doença nas pessoas. Ele andava nesse mundo curando os enfermos. A palavra de Deus diz isso, irmão. Que Jesus andou por toda parte fazendo bem,
curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, ele curava, ele não colocava doença. O Senhor Deus, lá no Antigo Testamento, ele diz assim: eu sou Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Eu não sou o Senhor que te faz ficar doente, eu sou o Senhor que te sara. E ele continua sendo o mesmo Deus, amém? Mas tem um monte de gente doente. E por quê? Porque ainda não descobriu a justiça de Deus. Você precisa, irmão, a partir de hoje, examinar com cuidado as Escrituras, como alguém que está sendo injustiçado, mas que tem direito. Não, eu vou descobrir o meu direito. Eu vou descobrir, aí você lê, você estuda, e quando você encontra, aí, meu irmão, reclama o seu direito. Tem uma passagem muito forte, vamos lá, em Isaías 43. Isaías 43, versículo de número 26. Você verá Deus falando isso. Ó, Isaías 43, 26. Se fosse o pastor Alex falando, você podia duvidar, mas aqui é Deus que está dizendo para você. Isaías 46, 26. Quantos acharam? Digam amém. Deus está dizendo: procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Juízo, você vai entrar em juízo, você vai entrar no tribunal para lutar pela sua causa. Entremos em juízo juntamente. Olha o que ele fala: apresenta as tuas razões. Para quê? Para que te possa justificar. Irmão, Deus está dizendo: eu quero fazer justiça na sua causa. Entra comigo, vamos comigo para o tribunal. Eu quero julgar a sua causa e eu quero fazer justiça. Amém? Mas antes ele diz assim, ó: procura lembrar-me. Como assim procura lembrar-me? Me faça lembrar das minhas promessas. Mostra para mim aquilo que um dia eu falei que eu ia fazer na sua vida, porque aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Deus não fará na tua vida, irmão, aquilo que ele não disse que ia fazer. Deus nunca vai cumprir na sua vida uma promessa que ele não tenha feito. A boa notícia é que dizem os estudiosos que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Dessas 8.000 promessas, com certeza algumas delas são a respeito de mim e de você. Promessas que vão nos conduzir à vida abundante, que vão nos levar à cura. Só que daí, olha para mim, irmão, você entra na oração e você não está entrando num tribunal como alguém que conhece os direitos e reclama os direitos. Você entra como se você fosse um coitadinho que não vale nada e você fica lá: ai Deus, eu não presto. Se o Senhor puder, Deus amado, joga um osso velho aí para mim, que para mim tá bom. Tem muita gente orando desse jeito. Oh Deus, se o Senhor lembrar de mim, eu sou o cachorrinho que fica comendo as migalhas, joga um osso que já tá bom. Não, irmão. Você tem que lembrar daquilo que Deus falou na promessa, na palavra dele, e falar: Deus, eu venho aqui, venho como teu filho, e a tua palavra diz, foi o Senhor que prometeu. A palavra, irmão, que saiu da boca de Deus não volta para ele vazia. Aquilo que ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Agora, você não conhece a promessa, você não reclama a promessa. Deus, o Senhor prometeu. E o que eu estou falando aqui, irmão, não é besteira não. Tem vários casos na Bíblia, de homens que lembraram das promessas de Deus. Eu vou citar rapidinho 2 casos para você. O primeiro, vou mostrar Gênesis 32, tem vários. Eu vou mostrar 2. Gênesis 32, verso 9. Livro de Gênesis, capítulo 32, o versículo de número 9. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Antes de ler o 9, deixa eu ler com você o versículo 6. Gênesis 32, verso 6. Quem achou, diga amém. Vocês lembram que o Jacó teve que fugir do irmão dele, do Esaú? E ele ficou anos vivendo lá na casa do tio dele, que depois virou sogro dele, do Labão. Depois de anos, quando a família dele já era grande, ele já tinha vários filhos com a Leia, com a Raquel, com as concubinas. Agora, Leia, Lia é a mesma pessoa, tá, pessoal?
Aí voltando aqui para a mensagem aqui que eu estava falando para vocês aqui, não, tem Bíblia que fala Lia, tem Bíblia que fala Leia. Eu falo, o meu filho também me corrige. Eu falo então a Leia, papai é Lia. Não, tem Bíblia que é Leia, deixa eu ficar com a Leia, né? Aí voltando aqui para a nossa mensagem aqui. Ele já tinha filho com a Leia, ou com a Lia, né? E com a Raquel, com a Zilpa, com a Bíblia, ele tinha filho com todas elas. Ele decidiu, vou voltar para a casa do meu pai. Vou reencontrar o meu irmão. Ele preparou, irmão, uns presentes e mandou na frente. Mandou na frente. Ele sabia que o irmão dele tinha ódio dele quando ele saiu lá da casa do pai. Ele não sabia agora como estava. Aí ele envia os mensageiros. Quando os mensageiros voltam, os mensageiros dão uma ótima notícia para Jacó. Olha que notícia boa. Capítulo 32, versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Olha que boa notícia. Teu irmão também está vindo te encontrar, com um exército de 400 homens para acabar com você. Olha para o irmão e fala: que má notícia. Olha que triste, irmão. Enquanto Jacó estava construindo uma família, Esaú estava construindo um exército. Tem gente que não vive, né, irmão? Tem gente que ao invés de construir uma família, ela está construindo um meio de se vingar, de fazer mal para alguém que ela acha. Tem gente que é assim. O Esaú era assim. O Jacó teve uma vida, o Esaú não. O Esaú viveu em função de um dia fazer mal para o irmão dele. Aí os mensageiros do Jacó voltaram dizendo: Jacó, teu irmão está vindo e tem 400 homens com ele. Jacó deve ter falado: e agora, o que eu faço? Jacó não tinha exército. Jacó tinha os filhos dele que eram garotos, alguns empregados que ajudavam a cuidar das ovelhas, mas era só o que ele tinha. Então, meu irmão, Jacó entrou na batalha, mas não na batalha contra Esaú. Ele entrou numa luta com Deus. E ele começou na oração. E ele fez uma oração muito forte. Capítulo 32, versículo de número 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro escapará. Agora começa a oração de Jacó. Olha a oração dele. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Olha que coisa. Jacó, ele começa a oração dele e ele começa dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Aí ele fala: o Senhor que me disseste, o Senhor que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, e o quê? E far-te-ei bem. E aí depois ele continua na oração. A oração dele é poderosa. Depois você lê tudo lá, vai te ajudar. Mas Jacó começa a oração dele fazendo o quê? Lembrando da promessa de Deus. Deus, eu não estou voltando porque eu quero. Eu estou voltando porque o Senhor disse que era para eu voltar para a minha terra e que nenhum mal iria me acontecer. Volta para a casa do teu pai, da tua parentela, e far-te-ei bem. Jacó estava orando sobre uma promessa de Deus. A promessa de Deus para Jacó era: se você vai voltar para a casa do teu pai e eu vou fazer bem a você. Ele orou sobre essa promessa. Qual que é a promessa de Deus que você tem para a tua vida? O que você já leu na Bíblia e você entendeu? Isso aqui é Deus falando comigo. Você quer ver outro caso? Vamos lá rapidinho. 2 Crônicas capítulo 20. Rapidinho. 2 Crônicas capítulo 20. Vocês vieram na igreja para aprender a palavra de Deus, né, irmão? Quem veio? Então, amém. 2 Crônicas capítulo 20. Glória a Jesus. Versículo... Eu vou começar no versículo de número 6. Aqui quem está orando é o rei Josafá. O caso aqui é outro. É parecido, mas é outra coisa. Josafá era rei de Judá. 3 nações se uniram, povos grandes, poderosos, se uniram para ir
e destruir o povo de Judá. Entrar em Jerusalém e acabar com Jerusalém. Quando o rei Josafá ficou sabendo, já não dava mais tempo dele se preparar para a batalha. Ele tinha um exército certamente, mas não era suficiente para lutar contra a multidão que estava vindo. Então o que ele fez? Ele se preparou na batalha diante de Deus, reuniu o povo em Jerusalém e jejuaram diante de Deus. Depois queria falar com a igreja que depois eu queria convidar vocês para entrar num jejum comigo, um propósito que eu vou falar com vocês depois, fora da gravação. Mas voltando aqui que eu estava falando para você. Ele reuniu o povo para jejuar e eles então entraram em oração. Senhor, esse inimigo é muito forte, nós precisamos orar. Olha a oração que ele faz, versículo de número 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir. 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não disseste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? 8. 8. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo. Agora, o que é que o rei Josafá vai fazer? Ele vai lembrar daquilo que Deus já tinha falado. Deus, ele está orando e dizendo: Deus, o Senhor deu essa terra ao teu servo Abraão, ao teu povo. O Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe para cá. E quando nós chegamos aqui, o Senhor disse, olha o que Deus disse. 9. Se algum mal nos sobrevier, espada aqui significa guerra, era o caso. Juízo, peste, a peste é como se fosse esse coronavírus aí que está indo aí fora, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e o quê? E livrarás. Irmão, o que Josafá está fazendo? Ele está lembrando daquilo que Deus falou. Deus, o Senhor disse que se viesse contra nós algum mal, se viesse a guerra, se algum juízo se levantasse contra nós, se alguma peste, alguma doença, alguma praga, mortandade viesse contra nós, ou a fome, uma crise que as pessoas passassem necessidade, se viesse, o Senhor disse na tua palavra que era só a gente vir nessa casa. No caso, a casa lá era o templo em Jerusalém. Era só a gente se reunir aqui e orar, que o Senhor iria nos ouvir e nos livrar. Ele estava orando segundo o quê? A promessa. Irmão, mais uma vez, a justiça não socorre quem dorme. Você tem que conhecer o seu direito. Você tem que saber o que Deus prometeu a seu respeito. E você tem que ir com força na oração, reivindicando esse direito em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Nós já vimos aqui que para você viver a justiça de Deus, você tem que morrer por pecado. Nós vimos que para você viver a justiça de Deus, você tem que conhecer a justiça de Deus. Tem que conhecer a palavra, tem que reclamar os seus direitos. Amém? E a última coisa, irmão, a justiça de Deus se conquista pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu vou só deixar para você essa palavra, não vai dar tempo da gente se aprofundar nela hoje, mas nessa palavra eu quero fazer uma oração forte aqui com a igreja. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Quantos acharam, digam amém. Diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmão, você alcança a justiça pela fé, diga amém. Segundo lugar, como é que eu sei que eu estou vivendo pela fé? Você tem paz, você tem aquela confiança, aquela certeza, Deus já me deu a vitória. Vamos orar? Fiquem de pé em nome de Jesus. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam.
Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra. Para falar, atirem a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, para me defender diante do inimigo, tomar minha dor, para chorar comigo, para me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Agora eu quero ouvir a igreja declarando: Ele é meu advogado, é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já matou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre. Pai, nós temos no céu um advogado que é justo, que compra as nossas brigas. Olha, meu Deus, para esta pessoa que está orando comigo agora e que está dizendo: Deus, eu vim clamar pela justiça. Deus, eu vim orar para que o teu poder venha sobre a minha causa. Meu Deus, dê vitória a eles agora. Como ministro da tua palavra, eu digo: Satanás, você perdeu. Diabo, você perdeu. Vai embora, saia desta vida, saia desta pessoa, em nome de Jesus. E agora receba a vitória. Enquanto você levanta as mãos, eu abençoo. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que está em casa, que está participando desse culto. Meu irmão, que a vitória chegue para você, que aí onde você está, um milagre aconteça, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. A Ti seja toda a glória e todo o louvor para sempre. A igreja continue no espírito de oração. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, você que acabou de participar da nossa programação, foi tocado por Deus, por essa palavra, esse culto, talvez foi uma resposta de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você que você pode participar comigo aqui no centro da cidade de Taubaté. Deus tem, meus irmãos, nos usado para fazer obras maravilhosas. Aqui em Taubaté eu já vi pessoas cegas enxergarem. Aqui em Taubaté eu já vi pessoas chegarem paralíticas na igreja, levantarem, andarem, através das nossas orações. E tudo isso pode acontecer também com você. Aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Venha participar. A nossa igreja está aberta todos os dias, todos os dias. E as minhas reuniões especiais acontecem sempre às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7h30 da noite. Pastor, que dia? Todo dia, segunda a sexta, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e também às 19h30. Segunda-feira é o dia que eu tenho orado pela vida financeira. Quarta-feira tenho orado pela família. Sexta-feira, realizando orações especiais de cura e de libertação, tá bom? E domingo é aquele dia onde nós buscamos um algo a mais de Deus, onde nós nos envolvemos com a presença de Deus. Aqui na Granadeiro Guimarães, 416, domingo as reuniões acontecem 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e também às 18 horas, tá bom? Eu aguardo por você, na certeza de que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Agora eu vou falar com a cidade de Ubatuba. Atenção, amigos de Ubatuba, meu amigo pastor Valdemar Manganaro, homem de Deus, ele aguarda por você. Pastor Valdemar, eu tenho a certeza que quem estiver com o Senhor por esses dias em Ubatuba será muito abençoado. Tudo bom com o senhor, amigo?
Tudo bem, pastor Alex, é verdade. Lá em Ubatuba, às 7h30, nessa segunda-feira, nós estamos trabalhando em prol da sua prosperidade, que é um dom de Deus. Então, você não pode perder nessa segunda-feira, 7h30. O meu endereço é tão fácil, ali na Avenida Paraná, número 262, bem no centro, perto do mercado, 24 horas ali, não tem como você errar. Quarta-feira é a Sagrada Família, você tem que buscar pelos seus, né? A palavra de Deus, ela é bem clara, aquele que não busca pelos seus é pior que os incrédulos. Nós não devemos negar a nossa fé. Então, nessa quarta-feira, eu convoco você, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, às 7h30 da noite, é um clamor pela sua família. Sexta-feira é a batalha espiritual. Eu quero orar por você que está passando dificuldade, você está cansado, talvez você já fez tanta coisa e nada acontece. Parece um momento que acabou tudo para você, você está no ponto de jogar essa toalha, não aguenta mais, mas eu tenho um Deus, esse Deus vai fazer maravilha na sua vida, 8 às 3 e às 7h30 da noite, libertando você deste cativeiro. Agora domingo ninguém pode ficar de fora, é aquela busca ao Espírito Santo, você vai se renovar, vai se preencher do Espírito Santo. Nós estamos lá 8 horas da manhã, 7 horas da noite, fazendo essa busca, clamando o Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Rua Paraná, 262, bem no centro de Ubatuba, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe aguardo e até lá, em nome de Cristo. Maravilhas, a palavra que define as obras do nosso Deus. Como esta, vinda da Armênia, país do continente europeu, de onde esta senhora conta mais uma maravilha. Dr. Soares, envio essa mensagem da Armênia. Meu nome é Armin Marini. Quero agradecer ao Senhor pelo lindo trabalho que está realizando aqui na Armênia e em todo o mundo. É incrível como as suas pregações e orações surtem efeitos aqui do outro lado do oceano, tão longe do Brasil. Esses dias eu estava com muitas dores no peito, na região do coração. Fiquei preocupada e decidi orar com o Senhor. Graças a Deus, as dores desapareceram e eu estou ótima. Esta mensagem é para agradecer a Deus, ao Senhor e à sua equipe. Muito obrigada. Uma colheita farta é resultado de um trabalho feito com sabedoria e amor. Lições que Deus nos ensina a praticar. Desde quando eu conheci o Ministério da Graça, a primeira vez que o missionário esteve em Brasília, Deus tocou no meu coração na hora que ele pediu, né? Aí eu, mas eu não tenho. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu falei, mas eu vou pegar. Eu vi Deus multiplicando, porque eu não tinha nem R$10. Quando eu peguei, eu não tinha. Eu falei, meu Deus, eu vou levar, mas eu não tenho. E hoje eu posso dar. Eu tenho para dar, eu tenho para ajudar. Salvar pessoas, vida, almas. Valeu a pena, vale a pena, porque eu vejo saúde familiar na minha pessoa. Muita bênção. Viver a vontade do nosso Pai é um privilégio que temos. Afinal, fomos escolhidos para ser a luz do mundo hoje, amanhã e sempre. Eu tenho a certeza que será muito especial na cidade de Ubatuba, como aqui em Taubaté, hein? Na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Deixa eu só falar uma coisa rapidinha. Você que tem participado das nossas reuniões, Deus tem tocado ao seu coração, você tem sentido aquela chamada para ser um patrocinador? Se inscreva hoje. Você que é de São Paulo, liga no 3181-9022, código de área 11, tá? 3181-9022. Você que é do Rio de Janeiro, liga no 2141-3510, 2141-3510, código de área 21. E você pode fazer a sua doação, por exemplo, no Banco Bradesco. Você vai lá na agência 3378, na conta 29315, dígito 6. Agência 3378, conta 29315, dígito 6. Você com certeza, meu irmão, vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, a abençoar pessoas no mundo todo, tá bom? Deixa eu orar a Deus. Senhor, abençoe todos que estão participando da nossa programação, especialmente, meu Pai, os patrocinadores. Que aconteça o milagre na vida de cada um, que venha a bênção, meu Deus, que eles têm buscado, esperado de Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amigos, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.